Você pega. Hoje, 14 de abril de 2025, a gente vai começar o capítulo 4. Depois de um longo período, retomando, né? E esse capítulo vai versar sobre a parte já do março dos 28 aos 38, aos 40 anos, que vem da parte de uma segunda onda, de uma segunda fase da advocacia do Márcio. Tá? Porque primeiro foi a advocacia que você tinha um outro sócio, desfez aquela sociedade, e aí você tava carreira solo, né? Ou não? Era solo? Sim, foi. Não teve uma carreira, né? Foi um momento de solitude. E aí, não, mas quando você mais ganhou dinheiro, que foi a época do casamento, era carreira solo? Ou era com sociedade? Foi antes dessa separação, Tá. mas foram fases, né? Como diz a Soraya, uma montanha russa de altos e baixos, né? E nessa fase aí dos 28, tinha tido momentos bons nesse antigo escritório, né? Mas não tinha me alçado a lugar nenhum, profissionalmente falando. Tá. Então eu tinha tido a felicidade de... Porque isso foi 2005, né? Então meu casamento foi 2005, né? Tá. Então de 2005 a 2028... 28 tá louco? 28 nem Não, foi ainda. 2005. 2005, isso, até 2008, quando José Guilherme nasceu, foi assim, um período que aconteceu de tudo. Então, do casamento, um pouquinho do casamento até o casamento, eu estava nessa advocacia, até 2008 eu fiquei nessa sociedade, começo de 2008, ok? Tá. Fazia de tudo. Sim, fazia de tudo, mas já tinha já alguns cases de sucesso na parte empresarial, né? Que possibilitou aquela aquisição muito rápida de apartamento, de carro, de casa, de construção Mas foi e tudo. por acaso ou não? Foram surgiram algumas indicações e algumas prospecções e nós encaramos isso, não era bem uma área tributária, era uma área mais de consultoria empresarial mesmo. Tipo, tava atendendo um cliente, esse cliente era um contrato, do contrato ia pro empresarial, é isso ou não? Não, a gente começou a se relacionar um pouco mais com algumas pessoas em São Paulo e essas pessoas acabaram indicando alguns clientes e aí a gente identificava algumas oportunidades ali, né? Então eram empresas que Network é tudo, né? Tudo. Foi network. Que eram empresas que queriam expandir seus negócios com base em busca de crédito, em aquisição e venda também de imóveis. E a gente foi prestando uma consultoria ali e foi realmente dando muito certo, né? Mas isso durou ali de 2005 até o máximo ali 2007, né? Mais ou menos, né? Então em 2007 eu já vi as coisas começarem a minguar um pouquinho mais ali, né? O que motivou a dissolução da sociedade é que a gente teve um case de uma da dívida da que empresa, não conseguiu cobrar. exatamente, ali motivou, exatamente. Tá. Ali foi meio e também o sentido também que eu já não queria mais, eu já tinha experimentado uma vida profissional diferente, uma vida em São Paulo, com cases já bem maiores do que o que a gente encontrava aqui na região. Eu já não era, lá em São Paulo, eu não era um cara desconhecido que dependia do sobrenome para ganhar. Aqui na região dependia muito do sobrenome, quem era, advogado. Eu nunca tive esse relacionamento aqui em Mogi, né? Então, assim, eu fui a primeira pessoa a se formar na minha família, saí de uma cidadezinha de 10 mil habitantes
para cair aqui fazer uma faculdade, então eu não dependia do meu nome aqui na cidade para ter cliente, né? E lá em São Paulo eu me senti bem, porque isso não fazia diferença nenhuma para mim. Então a abordagem que eu tinha nas empresas, eu consegui... Até para você, a postura, Isso. você sentir que você... Sim, sim. E eu tive sempre muita afinidade, eu procurei sempre ser muito empático com as pessoas com que eu conheço, né? Então acho que por mais que às vezes eu não tinha tanto conhecimento da matéria que estava sendo tratada, o fato de eu tratar ele com empatia, eu cativava esses clientes, né? Então, contanto que a maioria dos meus clientes nessa época, eles me atendiam nas casas deles, não ia nem nas empresas, entendeu? Então, Olha! eles faziam questão mesmo que eu participasse Gostava da ali. pessoa. Exato, Então, tem uma família de um judeu que tinha uma indústria. Você sempre fala dele, né? Ele foi o seu grande case, né? Ele foi um mentor também, né? Porque ele era um rabino. Ele era um rabino, é bom falar, hein? um judeu, ele era um rabino e ele me atendia na casa dele ali nos Jardins, antes de ir para a empresa. Então eu chegava por volta das 6h30 na casa dele, aguardava ele chegar da sinagoga. 6h30 da manhã? Lá na Doc Lobo, lá nos Jardins. Eu saía que hora daqui, você saía de Mogi? eu saía muito cedo, na época era o trânsito mais rápido, mas era uma coisa de 5 horas da manhã. Eu ia para lá, esperava ele chegar da sinagoga e eu tinha reunião no escritório dele, na casa dele, 2, 3 vezes por semana. E aí antes de começar a reunião a gente orava. A gente discutia sobre o Antigo Testamento, que eu sou um apaixonado pelo Antigo Testamento. Mentira! E olha só a crise, né? Porque você era católico, depois virou evangélico, exato, e aí você estava discutindo com o rabino. E o judeu, ele tem ele acompanha os 5 livros, né? Que são os livros do Antigo Testamento. Então, para ele não existe, teoricamente não existe um Novo Testamento, porque eles não acreditam em Jesus. Ele reconhece que Jesus é um profeta que veio, não é um profeta maior como nós encaramos Jesus. Para ele é Moisés, então o livro, o Antigo Testamento é que faz todo sentido para ele. Então a gente discutia muito isso. Que riqueza isso! E ele tinha todo o ritual dele, que amarrava as caixinhas de oração aqui e tal, a gente conversava. E um dos grandes conselhos que eu trouxe da vida, que eu aprendi com ele, com relação aos meus filhos, que antes dos filhos irem para a escola, por volta das 7 horas, a gente começava ali por 6h30, os netos entravam no escritório. Ele tinha dois filhos que moravam ali próximo dele, mas os netos passavam todo dia na casa dele para pedir a bênção do avô para ir para a escola, né? Esse senhor, que era o rabino, colocava um filho em cada perna e falava palavras na orelha de cada um deles. E aí um dia eu perguntei: o que o senhor fala para ele? Ele falou assim: palavras de bênção. Tem que falar, você tem que soprar na orelha do seu filho. Escute isso aqui. Sopre na orelha do seu filho palavras de prosperidade todos os dias. E aí, então, ele fala: você vai ser médico, você vai ser isso, você vai ser aquilo, você vai ser vencedor, você vai ser isso, vai ser isso. Sopre palavras inspiradoras e de prosperidade na orelha do seu filho todos os dias. É uma lição que eu aprendi com ele, que eu repliquei muito com a Júlia e com o José, até hoje eu costumo fazer. E foi nessa fase, entendeu? Só que esse contrato ele não se estendeu muito. Em 2008, no começo de 2008, eu desfiz a sociedade. José Guilherme nasceu em meados de 2008, né, julho de 2008, e ali eu já estava sem escritório, sem nenhum cliente, sem nada, né? Então eu não tinha cliente mais ali nesse momento, né? E foi onde daí nasceu esse escritório em São Paulo, em 2008, né? Que é uma nova sociedade, né? Que foi uma sociedade de advogados mesmo, especialista aí, a gente já falando que a gente só trabalhava no direito tributário, exatamente. Então isso surgiu em agosto de 2008, foi o ano de registro dessa sociedade, né? A princípio eram 4 sócios, com a sede aqui em Mogi ainda. Passaram-se 3 meses, na hora que eu notei que existia uma acomodação com a questão de prospecção e com o escritório em São Paulo. Eu falei: ou vamos para São Paulo, ou a gente fecha o escritório. Nesse momento, basicamente todos eles resolveram sair da sociedade,
E eu fiquei sozinho com 99% da ação do escritório comigo. E quem era o Ferreira? O sócio que ficou na sociedade mesmo, ele ficou com 1%, porque ele tinha uma outra função e tal. E aí depois que esse escritório se estabeleceu e a gente definiu ir para São Paulo mesmo, a gente refez a sociedade, acabou ficando 50% cada um e nós fomos para Alameda Campinas, em São Paulo, ainda em coparticipação, né, dividindo uma sala com outro consultor Era pequena a sala? era pequena, uma sala uns 40 metros no máximo, 35 metros no máximo. Mas era um escritório bonito, um escritório legal. Dá o quê? Aqui? Eu acho que daria essa sala aqui, comprido. Essa sala, assim, né? Então ali foi onde começou novamente a dar os primeiros sinais que eu estava trilhando um caminho que poderia dar certo, né? Nisso você já estava em Suzano? Já estava. Já tinha vendido o Aruan, já tinha ido para Suzano? Vendido Aruan, já tinha ido para Suzano, já estava vivendo com o dinheiro dessa venda, desse imóvel, bancando a família, José recém-nascido, eu indo para São Paulo todos os dias, ia de trem, eu ia de ônibus, a Soraya ficava com o carro por causa do Guilherme, muito novinho. Tá. Né? Mas a partir dali a gente já viu essa visão empreendedora do direito, né? Onde logo de imediato só a gente já contratou uma pessoa que seria o Marcel, que seria o nosso auditor, porque até esse momento eu fazia prospecção, então eu pegava um cliente e levava para alguém produzir o trabalho, enfim, eu era como um representante comercial mesmo. Você não atuava como advogado? Não, eu era mais um comercial mesmo, né? Então tinha algumas parcerias com alguns bons escritórios em São Paulo, eu fazia a captação e levava para eles, né? No momento que eu percebi que esse era o caminho que eu queria trilhar, eu deixei de prospectar para outros, eu falei, se eu tenho a expertise e o dom de prospecção, por que não produzir? Aí a gente contratou o nosso primeiro colaborador, que foi o Marcel, que era um auditor, que trabalhava ele trabalhava em uma dessas Big Four aí da vida, de fazer auditoria fiscal, na KPMG, acho que trabalhava na KPMG, e ele passou a produzir os relatórios para a gente fiscais. O Marcel que trabalhava aqui? Isso, Ele contador? Ele contador, mas ele atuava como analista fiscal. E aí nós começamos Porque a parte não era contencioso? Não, a gente trabalhava no administrativo? No administrativo. Entendi. Com eficiência tributária, redução de carga tributária, revisão da folha de pagamento. Então, por muitos anos, eu acho que o escritório sobreviveu. A nossa especialidade era revisão de folha de salários. Eficiência tributária, revisão de folha de... revisão de folha de salários e busca de crédito tributário. Né? Nichão, né? Nicho... Era, excelente. De busca de crédito tributário. Contanto que a gente trabalhava só com isso, a gente trabalhou só com isso, de 2008 até o governo Dilma, quando lançou a DCTF Web, quando começou quando veio a desoneração da folha de pagamento, que foi com base na... 2014? 16? Foi 17. 17? Em 17 veio essa desoneração da folha de pagamento, aí o nosso trabalho deu uma minguada com relação à folha de pagamento, mas foi basicamente aí uns 8 anos só trabalhando especificamente com folha de salário, né? Então nesse momento a gente já tinha também um auditor e já tinha um advogado contratado, que era o Alexandre. E aí os dois sócios ficavam mais na fase de administração do escritório e prospecção. Tá, que é o que você gosta. Isso,
Que é que você entende que você consegue ligar Exato. uma pessoa com uma necessidade. Exato, é. Então foi esse período. E nesse período aí de 2008 até o nascimento aqui da Tributo Certo, vamos colocar até 2022, apesar desse meu lado empreendedor, eu acabei nunca profissionalizando muito o escritório, sabe? Era um escritório muito confiando ainda no potencial individual de cada um na prospecção. Então a gente fechava um grande negócio, a gente não investiu no escritório, né? Então não tinha uma afinidade entre os sócios nesse sentido, a gente investiu no escritório, né? Então a gente entrava dinheiro, cada um sangrava para o seu lado, pegava a tua parte e ia fazer as coisas de forma individual, né, entendeu? Investir na carreira, ninguém investiu na carreira até esse momento, entendeu? Principalmente Era bem arcaico, então. Era. Entrava, saía, dividia os Exato, custos. não tinha financeiro, não tinha nada, a gente tinha uma secretária e tinha um operacional, entendeu? Isso nunca foi meu desejo, né? Meu desejo era montar uma estrutura que realmente ela se justificasse em existência, sabe? Que não dependesse só da minha força para prospecção, uma coisa que se pagasse, que se fosse possível uma autonomia de negócio mesmo, né? Que gere a partir do próprio negócio, a própria empresa gere o seu negócio, né? Que ela não dependa só do... Porque o formato não era de negócio, né? Não, o formato ainda era caseiro, era muito caseiro. Embora eu transitasse entre grandes cases, né? Com empresas que faturavam mais de, sei lá, tive cliente que faturou mais de bilhão. Nossa! Então a gente teve grandes crises nesse momento. Uma das empresas, em uma só empresa, a gente recuperou mais de 90 milhões de créditos em um cliente só. Meu Deus! Como é que o povo paga errado, Em um né? cliente só, entendeu? Então foi um mercado muito bom. E também um mercado muito traiçoeiro, porque existem muitas ofertas de fantasia mesmo, que iludem, os nossos empresários não são preparados, né? Então algumas ofertas são muito sedutoras para o empresário e acabam contando com uma certa ineficiência da receita e acaba passando, né? Só eu acho que essa assim, hoje tá muito superficial, entendeu? Mas assim, também Não, sem só detalhe. pra gente entender. Meio que pulando rápido, porque essa questão aí do Ferreira Lopes, por mais que foi um momento da minha vida ali, eu não vou ficar mencionando muito esse período, né? A ideia não é nem essa. A ideia é entender que como é que sai de primeiro, um cara que era estagiário, ainda estagiário, abre um escritório com mais 2 amigos, com uma mesa de vidro. Dessa mesa de vidro ainda, começa a ganhar um dinheirinho, compra um ômega CD. E nessa coisa de teve um pulo de um dinheirinho, aí de repente teve um pulão de dinheirinho, aí volta a cair. Sim. E aí como é que esse advogado, ele ressurge das cinzas? A ideia desse capítulo é essa. Sim. Porque assim, a Ferreira Lopes foi um marco para demonstrar que você estava no jogo, mas não necessariamente no jogo que eu queria jogar. Entendeu? Esse período Ferreira Lopes, ele me fez enxergar coisas que eu não enxergava enquanto eu não estava em São Paulo, vivendo lá. Porque nesse momento aí, de 2008 até 22, eu estava literalmente... Eu não vou colocar 22, vamos colocar 17, porque o câncer foi em 17, né? Acho que por 10 anos, vamos fazer até melhor, por 10 anos dentro do Ferreira Lopes... Então, de 28 a 38, não é? Porque se dá 28 a 38, a gente consegue trabalhar melhor. Porque a gente consegue entender períodos. A gente tem que sempre, quando vai estabelecer um capítulo... eu acho que vai assim, de 28 até os
40, porque eu tive câncer com 40. Ah, então tá. Legal. Tá. Porque ali que me deu o estralo de, opa, eu tenho que fazer algo diferente. Se você acha que você não tivesse Entendeu? tido câncer, talvez você ia estar na mesma? Insatisfeito, mas acho que sim. Tá. Porque as coisas... Porque eu nunca gostei de fazer do jeito que eu estava fazendo. Só que eu ganhava dinheiro. Entendeu? E outra coisa também, eu nunca impus nada com relação a tem que ser feito dessa forma. Eu sempre fui mais passivo, entendeu? O câncer me mudou nesse sentido. De eu colocar, transparecer mais aquilo que eu quero, entendeu? De eu falar para você só, eu quero comer... O seu câncer foi aonde? No estômago. Se eu falasse para você só... Engole, né? Vamos almoçar e eu tô louco para comer churrasco, doido. Aí você fala assim, vamos ali, vamos comer um japonês. Fala, tá, vamos lá. Eu sou esse cara, entendeu? Hoje eu já consigo falar, não, mas puxa, hoje eu tava tão com vontade de comer um churrasco, o que você acha? A gente pode comer um japonês, uma massa você é uma amanhã? outra pessoa por isso. Exatamente. Então, só que nessa época, imagina isso na profissão. Tá. Então, eu não consegui, em 10 anos, eu não consegui chegar num acordo para produzir um material institucional no escritório. Olha. Eu não consegui tudo que eu fiz, que foi uma pasta, um envelope, que eu fiz, eu mandei fazer porque eu precisava, eu tinha falta disso. Então não era um escritório profissional, era um período que dava certo para alguma coisa, sabe? Era um escritório de negócios, vamos chamar assim. A gente vivia de negócios em negócios. Então fechava um negócio, depois fechava outro, e graças a Deus nunca faltou negócio, mas também nunca me deu uma estabilidade. Eu não poderia deixar de fazer um negócio porque no mês seguinte ia faltar. Entendeu? E isso nunca me agradou. Só que eu também por questão de personalidade, acabei nunca indo para esse lado, né? Não batia de frente Não. e também nem propunha nada diferente. Não. Você sabia fazer diferente? Mas acho que assim, quando eu comecei a fazer diferente, eu também não sabia. Entendeu? Então eu nunca estudei. Você sabia que estava errado? Eu sabia que estava errado e sabia o que eu queria. Eu queria a construção de uma firma, vamos chamar de firma, Tá. onde eu poderia... Empresa? Onde eu poderia ter várias pessoas trabalhando em prol de um faturamento. E que esse faturamento não dependesse só de uma pessoa. Então, para mim era muito concebível ter 10 advogados, 10 contadores, 20 estagiários. Esse era um projeto que eu gostaria de ter, porque eu sempre admirei esses escritórios, entendeu? E contrapartida, eu tinha uma opinião contrária, dizendo assim, não, a gente não tem que mostrar muito, isso é despesa, e quanto mais a gente mostra, é pior, a gente tem que ficar quietinho do nosso lado, entendeu? Então, assim, eu não vou publicar isso nunca. Mas ele não que ideia divergente. Ele não deixou nem as esposas se aproximarem, porque ele não concordava, ele não queria que a esposa dele gostasse das mesmas coisas que a Soraya gosta, pra você ter ideia. Porque eu sempre tive o prazer de deixar a Soraya com o melhor carro e ele não, ele deixava o pior carro com a mulher, mas era uma coisa dele, então não tinha problema. Sim. Mas também, assim, olhar para uma mulher e admirar ela bonita, uma advogada bonita e com bolsa e tal, eu queria que a minha esposa andasse assim. E ele não permitia que a esposa andasse assim, mas admirava mulheres assim na rua. Então eram coisas que não batiam, sabe? E poder falar que, eu tô ganhando bem, não tô ganhando bem, não, isso vai gerar inveja nos outros e tal. Então são coisas, assim, não era compatível comigo, sabe, o entendimento de um e do outro. Mas ficamos bastante tempo. Era uma pessoa super honesta, enfim, e eu acho que acabou dando certo, sabe? E me preparou, esse período me preparou muito, porque eu aprendi, tive muitas experiências, né? Conheci muita gente, enfim. Só um pouquinho, para rodar, você se engata primeiro, daqui a pouco Não, na é que quinta. tem coisas aí que eu não vou falar nunca. Não, eu só preciso organizar as ideias, né? Você gostaria que fosse uma firma, com vários advogados, contadores, para rodar sozinho, sem depender de você. Exato. Uma empresa mesmo, com departamento estruturado, financeiro, tudo. Então esse sempre foi um desejo. Com departamento.
E eu tentei por algumas vezes, eu tentei abrir contabilidade, tentei um monte de coisa, mas não... Exclusivamente de uma única pessoa, né? E estava faturando bem. Faturava o que a gente vendia, entendeu? Então, era lá que a Júlia ia arrumar... Isso, Então era nesse escritório que a Júlia passava, né? O tempo comigo. Entendi. Então... Não, porque eu acho que o foco é esse. O foco foi um período em que se construiu uma sociedade. Você experimentou já um tipo de sociedade, um estágio, depois uma sociedade com amigos, depois um voo solo. Exato. Depois um voo com essa sociedade que rendia. De forma mais específica. Rendia agora. Por Então, que você hoje tá... então, mas aí tem uma amarração que é a questão de nascer esse novo estilo de negócio, onde eu vi que eu não me encaixava mais com esse padrão de negócio, que era esse escritório de advocacia. Eu não queria mais ter um escritório, eu queria ter uma empresa. Mas o estalo foi quando eu fiquei doente, eu tinha até umas reservas, né? Você sempre foi controlado? Não, né? Não. Você foi igual o BKCD, como é que você vai ser uma pessoa controlada? Eu tinha assim, não tinha reservas. Não tinha, quando eu fiquei doente. Não tinha. Eu tinha um plano de saúde bom que eu pagava, não tinha reserva. O faturamento despencou, porque eu não vendia. Os poucos clientes que cada um atendia o seu cliente, e a gente levava tudo para o escritório e dividia. E os poucos clientes que se tinham no escritório eram clientes que eu tomava conta deles, contanto que para manter o faturamento, eu ia fazer reuniões nele, eu ia visitar eles com uma bombinha de químio. Porque coincidia no momento que essa semana o cara tem que pagar. Então eu ia lá marcar presença, eu fazia fofox, eu ficava com a químio em casa, então eu ia com a bombinha aqui embaixo, vestia o terno, colocava a camisa por cima e ia com a bombinha fazer as reuniões e fui atender fiscalização, porque eu tinha que atender o cliente, porque eu não poderia pensar na hipótese de ele não pagar a mensalidade naquele mês. Né? E aquilo que eu te falei. Porque aí esse escritório, ele sobrevivia desses clientes que pagavam uma mensalidade, é isso? Isso. A gente tinha poucas mensalidades, pouquíssimas, né? Eu, principalmente, tinha alguns clientes que davam, assim, 90% do faturamento do escritório sempre foi variável. Nunca foi mensalidade, nunca tinha sido foco. Mas eu tinha alguns clientes, pelo menos uns 3 ou 4 ali, que realmente... eu conseguia colocar um contrato. 90% era? Variável. Era variável. Faturamento variável. E os 10 que tinham eram meus clientes, entendeu? Os 10 que tinham ali de renda fixa. Como é que você chamou? De mensalistas, né? E para manter esses mensalistas, eu contava com 2 coisas. A minha atividade dentro da empresa, então eu me mantinha muito ativo nos meus clientes. Toda semana eu ia visitar eles, toda semana eu ia. Os clientes, eu tinha uma afinidade muito grande com eles. Então você nem ficava no escritório direito? A gente ficava muito na rua, né? Então, muito visitando o cliente, né? Então, e esses clientes, eles eram tão fechados comigo, no sentido de que quando eu fiquei doente, o Walter, então ninguém pensaram em romper contrato comigo, independente da minha entrega, porque eles sabiam que eu precisava daquilo. Contanto que um dos clientes tinha vendido um carro para mim, pra você ter ideia, para o nível dos meus clientes, ao nível da relação com meus clientes. Em determinado momento eu cheguei num cliente, eu estava numa festa com a Soraya, num sábado, um cliente meu me liga de uma transportadora. Eu tinha expressado para ele o desejo que eu queria ter uma Mercedes. Tinha expressado um desejo que eu queria ter uma Mercedes.
só, né? Não, eu queria trocar, tá? Determinado sábado eu estava numa festa de um amigo meu, Claudinho, e no sítio esse meu cliente me liga, falou, vem aqui, dá um pulo aqui na empresa. Tá chegando aqui os negócios que eu encomendei. Eu preciso que você venha aqui e tal. Aí a Soraya estava comigo e falei, Soraya, puxa, o Gilberto tá me chamando lá, ele nunca me chama no sábado e tal, não sei o quê. E eu fui, a transportadora fica ali na Dutra, né? Aí eu cheguei lá e falei, o seguinte, dá a chave do seu carro aí pra mim. Eu tinha um Honda Civic, ele pegou a chave do meu carro. Agora toma essa chave aqui, vai lá e pega que é seu e a gente vai pagando em trabalho aí. A Soraya olhou e me comprou uma Mercedes C200 pra mim, me deu a chave pra eu pagar de trabalho em quantas vezes, da forma que eu quisesse pagar pra ele. Nossa. Eu rodei. E nesse momento eu tinha saído de Suzano, foi logo no... Que você voltou pro João 23. João 23, na hora que eu cheguei com esse carro, a Soraya falou onde a gente vai deixar esse carro. A Soraya não queria que eu chegasse no João 23 com esse carro. Eu aluguei aqui o Marsala, o estacionamento para deixar o carro ali. Aí para ir trabalhar, sabe o que eu fazia? Eu vinha de ônibus do João 23 até o Marsala, pegava a Mercedes e ia trabalhar. Meu Deus do céu! Que doideira. Era assim, os outros clientes eram assim. Que doideira! Isso foi em 2015. Meu Deus! Não, 2015 foi não, 2017 já mesmo, né? E aí o que fez? Aí quando eu fiquei doente, eu não tinha mais dinheiro, esse mesmo cara que me deu o carro, ele falou, não, dá aqui o carro, Márcio, eu recompro o seu carro. Eu precisava vender o carro, porque eu precisava de dinheiro, a gente ia ficar só com o carro, a Soraya tinha uma HRV, a gente já morava lá, já era seu vizinho. Aí eu falei, Gilberto, eu preciso de dinheiro, cara. Só que ninguém quer comprar esse carro, não consegui vender esse carro. Só que, não, mas deixa aqui o carro, aqui. Me deu o valor do carro novamente para mim. Então, os meus clientes sempre foram assim, entendeu? De relacionamento. É porque eu era o melhor advogado? Nunca fui o melhor advogado, entendeu? Mas eu sempre tive uma empatia muito grande com a dor dele, entendeu? Com a dor dos meus clientes. Então, eles me relacionavam assim. Meu Deus! Mas o estado que eu tinha que mudar só foi quando, nesse mesmo período onde eu fiquei doente, onde eu não conseguia vender mais, o pouco que eu mantinha era para pagar o mínimo de conta lá dentro de casa, o carro já tinha devolvido, o carro da Soraya era financiado, a Júlia tinha acabado de passar no Mackenzie. Ela tinha feito 6 meses de faculdade, e aí ela teve que trancar a faculdade. Ali nesse dia virou esse talo e falou assim, não, algo tem que mudar. Porque a gente deve ter passado aquele vendaval de novo passar por isso. Eu falei assim, não, de novo retroceder. Eu falei, algo tem que mudar. Não foi ali ainda onde eu consegui trazer esse meu lado mais de empreendedorismo, porque logo em seguida, e foi 18 e 19, foi pós-câncer, né? Então eu terminei o tratamento do câncer em 2018, a químio. De 2018 e 2019 eu trabalhei que nem um doido, sem ver nada na vida, sem fazer nada na vida. Você achou que isso fosse sobreviver? Eu achei, sempre, eu nunca tive problema, só que eu não queria mais aquela sensação de que eu não tinha reserva. Tá. Entendeu? Aí, aquele momento ali, eu falei, eu tenho que construir uma reserva, porque eu não tenho faturamento mensal, eu tenho que construir uma reserva. E foi o momento onde eu virei a chave no sentido assim, eu tenho que buscar dinheiro. E foi na fase profissional de 2018 até o início da pandemia, 2020, foi o período na vida onde eu mais ganhei dinheiro. Ainda não como eu gostaria, como empresa, mas como Márcio vendedor, vendendo tudo, fazendo, produzindo, cobrando. Eu era o prospectador, eu era o fechador de contrato, eu era SDR, closer, eu era o estrategista. Eu só não produzia porque eu tinha o Marcelo Alexandre para produzir. Eu era o financeiro, eu era o relacionamento com a empresa. Eu fazia tudo isso, só eu. Então eu vendia, eu dava continuidade e nesse período a gente conseguiu o desfecho de um processo muito grande que a gente tinha. Foi um período onde a gente conseguiu uma empresa aí que rendeu tipo 8 milhões de reais para o escritório assim, de faturamento em 2 anos. Meu Deus!
E aí você tinha que rachar, ou seja... Isso, sim, tinha que rachar, tinha todos os comissionamentos externos e tal. Então foi um período muito forte, contanto que no período da pandemia, a gente ficou parado sem nada, eu não senti nada com relação à parte financeira, zero. Zero, 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 não senti nada, 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 ninguém no escritório sentiu nada, porque a gente estava capitalizado, entendeu? Só que não tinha novos negócios, entendeu? Foi um negócio que a gente fechou, imagina só, em 2 anos, eu vim da pandemia, comecei a fazer um monte de coisas e tal, de repente eu consegui que um processo desse certo. E aí a gente foi, o negócio deu certo, começou a entrar dinheiro todo mês, porque também era parcelado, e a partir daquele momento, assim, aquela visão de investir na empresa não voltou, né? Então, já que não voltou, o que eu fui fazer? Nesse momento, eu comprei apartamento, eu morei lá, eu comecei a trabalhar com bolsa de valores, eu comecei mercado de investimentos, né? E aí, ou seja, totalmente longe daquilo que eu queria, que era construir uma empresa, né? Esse período de pandemia até 22, onde ali onde eu tive tinha esse dinheiro para gastar, foi tocando, entendeu? Aí 22, aonde eu vi que, olha, as coisas têm que mudar, foi aí que eu parti para o lado de construir uma empresa. E já novamente uma carreira mais agora de empreendedor mesmo. Foi quando eu lancei o nome Tributo Certo. Porque você viu, então, que você não queria mais investir... Isso é numa empresa de um homem só, vamos dizer assim, sabe? Não queria mais ser um profissional liberal. Não que não gosto, mas eu sempre fui, né? Eu nunca tive uma empresa, né? Então eu não queria ficar dependendo mais. Não queria ser mais um escritório. É. Queria ser uma empresa. Esse é o caminho. Eu acho que até para a gente ter o mesmo o discurso e entender quando a gente cataloga e classifica uma situação, né? Então, a diferença é que aqui é escritório também, não, aqui é uma empresa. Sim. Né? Entender não é só o espaço físico. Não, exatamente, é o conceito. É o conceito, né? Que é a gente ter as estruturas, ter a parte comercial, financeira, criar um produto que possa ser vendido por outras pessoas, que não fosse somente... E você idealizou como? Foi nesse momento que apareceu o Rafa, que não era do ramo do direito, né? Que é o nosso sócio hoje, e que tem essa pegada comercial forte. Eu vi assim, poxa, tem um cara comercial, né? Que não só sou eu acho que para mim faz sentido. Mas como que você conheceu o Rafa? Ele estava prospectando, olha só que coisa, o Rafa, eu sempre tive bons parceiros em São Paulo, né? E eram advogados tradicionais em São Paulo que eles não produziam. Eles vendiam direito tributário, mas eles contavam com a minha estrutura para fazer. Tá. Né? Eu era como se fosse, eu era o back office dele, vamos dizer, né? Tá. E um advogado ali da Berrini, quando o Rafa voltou dos Estados Unidos, conheceu ele no programa de treinamento do Paulo Vieira, no método Sebracis. Porque a família do Rafa, da ex-mulher do Rafa, era tudo muito envolvida com o Paulo. Esse advogado, que era um parceiro de negócio meu, que captava negócio para a gente fazer também, conheceu o Rafa, eles começaram a captar junto, né? Quando o Rafa me conheceu, ele viu que eu tinha uma questão mais moderada no sentido de falar, eu gostava mais de conhecer a empresa, não? E o perfil do Rafa muito conservador, e o que esse advogado estava oferecendo coisas além do que eu poderia entregar, né? Então, aí o Rafa não sentiu que deveria continuar com ele. Eu falei, Rafa, assim,
Você quer captar? Vem captar direto comigo, então, né? Nesse primeiro momento foi isso, o Rafa era um captador de clientes para nós, era um braço comercial. E no momento que eu falei que, olha, cara, tenho um desejo de montar uma empresa, abrir um CNPJ tal, assim, quero produzir algum sistema, quero trazer uma equipe de TI, quero desenvolver o nosso software aqui e tal. Ele curtiu a ideia nesse primeiro momento, mas ele veio só como braço comercial ainda, né? Eu ainda tinha algum saldo guardado dessa fase de bonança ali da fase pré-pandemia. Então, nesse momento, eu investi em TI, trouxe uma equipe aí de consultores para entender o meu negócio e produzir um sistema e tal, que era voltado para o direito público nesse primeiro momento. Mas comercialmente eu vi que ele ficou bom, eu falei, vamos levar para o privado também. E foi aí que nasceu a Tributo Certo, que é uma empresa de planejamento tributário, de compliance tributário, mas que usa tecnologia para agilizar os seus negócios. Então, a partir desse momento, eu falei assim, chegou no momento de que o Márcio precisa estudar gestão agora, porque agora é um momento de escalar essa empresa. Então, em 2022 ela nasceu. Calma que agora tem muita informação. Trouxe a TI, fez o software, só pra gente não perder... Você viu como é que o negócio vai? Fez o software, que rendeu no público, né? No direito público, e aí trouxe para o privado. Não, a princípio era para o direito público, mas por questões de burocracia e urgência em resultados financeiros, acabamos mirando no particular, o que deu certo. Porque descobriu uma dor porque tremenda. A gente tinha a gente tinha uma expertise, que era o planejamento tributário, que eram realizados de forma manual por nosso auditor, pelos nossos auditores, e eu consegui ganhar tempo podendo oferecer para mais empresas com esse software ao mesmo tempo, né? Então, tornou o produto mais eficiente e escalável, né? Produto mais eficiente e escalável. E quando nasceu, o que você sentiu? Você ficou feliz? Eu acho que foi uma construção de um tempo, pra você ter ideia. Ela assim, não foi... eu acho que hoje eu sinto mais, por exemplo, da virada de chave, vou chegar nesse momento, mas de julho do ano passado para cá, porque a empresa nasceu, deu certo, começou a funcionar. Nasceu em 22? Nasceu final de... Ela nasceu, mas ela entrou em operação em 23. Operação... Ela nasceu em 22, entrou no mercado ali em 23. 23 foi um ano de pouquíssima atividade. Foi um ano muito de acertos e erros com mais erros. Foi quando a gente... Isso. Final de 23 nós lançamos o Grupo Certo, que era uma tentativa de exponencializar o Tributo Certo através de um hub de serviços com parceiros, né? E nós passamos aí dezembro de 23 com o lançamento do Grupo Certo, que era como se fosse uma plataforma para impulsionar os serviços da Tributo Certo. A ideia do Grupo Certo era essa, né? Então a gente passou dezembro de 23 até julho de 24 buscando com que esse hub de serviços aí, o Grupo Certo, desse certo. E isso me fez o quê? Ele me fez tirar um pouco o foco da nossa expertise. Julho de 24? Então esse período aí, que foi esse primeiro semestre de 23, ele fez a gente tirar um pouco o foco do que a gente sabe fazer, que é Tributo Certo. Tá. Né? Contanto que em julho, nesse ano, nesse mês aí de julho de 24, nós tomamos uma decisão radical aqui no escritório em encerrar todas as atividades do Grupo Certo.
Ah, foi quando você entrou em contato comigo. É. Eu falei assim, até vai falar comigo, eu falei que não quer mais. A gente decidiu como uma tentativa de colocar realmente atributo certo na roda do jogo aí. E foi a decisão mais acertada que nós tivemos. Porque a partir de agosto, o faturamento começou a dobrar mês a mês. Quando a gente focou no nosso negócio. Um negócio. Isso em agosto Isso. de 24. A partir de agosto de 24, O faturamento começou a dobrar. contanto que janeiro de 25, primeiro trimestre de 25 comparado com o primeiro trimestre de 24, o nosso crescimento foi 400%. Mentira! Comparando um trimestre com o outro. Que coisa maravilhosa! Que coisa, que incrível! E nós, em julho, quando a gente tomou essa decisão, a gente estava com uma equipe de fora os sócios, de 4 pessoas. 100%. Era uma equipe. 8 pessoas no total, com os sócios, né? Sócios. Que aí o sócio é você, a Júlia. O Rafa e o Alexandre. Os 4 mais 4 funcionários. Isso. Entendi. Direto, né? Funcionário direto. E que no mesmo ano, ali em dezembro de 2024, a gente já teve que dobrar a equipe. E começamos 2025 contratando mês a mês também. Ai, que bom! E detalhe, a gente decidiu não fechar o processo seletivo. Sério? Sempre tá lá. Sempre tá, porque fiscal, a gente trouxe 2 pessoas para o fiscal esse ano e a gente está precisando de mais 2. Mentira. E aí nesse momento que você vê agora a empresa, o Márcio, aí você entendeu que existe esse compasso agora entre o que você... Sim, hoje eu entendo que eu estou feliz profissionalmente, porque acho que eu encontrei aquilo que eu fazia quando eu vendia minhoca, quando eu vendia gelinho, que era realmente empreender, né? Construir, tirar ideias, né? Então as ideias aqui eu acabo toda semana Acho que empreender é encontrar uma dor e a solução para uma dor, né? Exatamente. Então hoje a gente conta aqui com muitas soluções, desde contabilidade, fiscal, jurídica, tudo, né? Então isso realmente me agrada. Eu estou pagando... É isso que eu não posso perder. Com aquele mesmo brilho do olhar de quando você vendia minhoca e gelinho. Exatamente. Isso me traz felicidade. Não é ganhar dinheiro como eu ganhei e querer fugir do trabalho, sabe? Não dava prazer no escritório. Eu dava prazer porque eu ganhava dinheiro, depois eu ia gastar com a minha família, ia torrar tudo, enfim. Mas o que aconteceu, só o que está acontecendo esse período que foi pós-pandemia, assim, só fazendo um adendo lá, que pré-pandemia eu ganhei muito dinheiro, veio a pandemia, esse contrato encerrou, eu tinha uma reserva, essa reserva ela foi correndo comigo, correndo 22, 23, metade de 23, ok, tá? De 23 para cá, zerou, entendeu? Só que o escritório, a empresa ainda, exatamente. O meu primeiro prolabore foi
na primeira divisão de lucros, a gente tinha um Prolabore até novembro do ano passado, o nosso Prolabore era simbólico de R$ 3.000. Ah, Então eu fiquei todo esse período de construção do tributo certo, 2 anos, não foi assim. não foi Lu, fácil. não foi Não, todo Lu. mundo ganhava, todo mundo tinha salário e eu ganhava menos do que todo mundo, entendeu? Ah, não foi esse glamour, Não. olhar assim, nossa, tá Só, tudo lindo. não foi só. Aí é onde veio esse estresse todo. Aí vem o estresse com família, porque você está se dedicando mais, está tirando dinheiro de casa para botar aqui. Aí eu vou com aquele argumento, mas eu não posso matar a vaca, porque se eu matar a vaca vai tirar o leite. Não, mas traz a carne da vaca, mas daí a vaca não vai ter mais, aí eu vou tirar o leite aonde, né? Então, aí esse período que é difícil, principalmente para a mulher, né? Ainda mais a Soraya estudando, nós optamos por não ter uma profissão naquele momento ali, e agora ela veio, e nesse momento que ela precisava de mim ali, eu falei assim, não tenho, entendeu? Não tenho. Então a gente teve a sorte que nesse período aí a gente conseguiu comprar um lote ali, um lote aqui, e vendemos tudo para suportar esse período. Vendemos tudo, entendeu? Então, isso aqui é acreditar num sonho, acreditar num desejo, numa coisa que eu tinha em mente há muito tempo, entendeu? Entendi. Mas é uma coisa unânime, não é unânime dentro da minha casa isso. Entendi. Entendeu? Hoje é unânime. Mas se olhar um passado também que vocês têm, Então, exato. que também não foi Não de foi só fácil, acerto, né? Exato. Mas isso gera trauma no sentido que por passar de altos e baixos com 30 anos, 40 anos, tudo bem. Mas comemorando 50 anos e você fala para mim que você vai ter que passar uma fase baixa novamente, com 50 anos de idade, entendeu? Então é complicado, né? Então, como a Júlia sempre esteve do meu lado, né? Então ela é nosso termômetro hoje. Então, o que eu não consigo convencer com a minha visão, a Júlia está aí, ela abre e tenta convencer na visão dela o que ela enxerga do negócio, né? Entendi. A falta que a Júlia veio agregar para nós em 24, não, 23. Então, o Rafa veio porque vocês conheciam do comercial. É. O Alexandre já estava. O Marcel já estava. Então, E por que a Júlia? A Júlia veio porque no final logo quando ficou pronto, aí voltando um pouquinho, quando eu contratei ali, meados de 22, eu contratei a equipe de TI para ir desenvolvendo tudo, apresentou em final de 22. Então, 23, teoricamente, tinha começado uma operação ali, teste, né? Só que, imagina só, eu naquele momento ali, um advogado, não entendia de gestão, desatualizado com a linguagem daquele momento de negócios, tendo que comandar uma equipe de programadores que precisavam de feedback rápido, tendo que vender, porque tinha que fazer algumas coisas ali. Nesse momento a Júlia estava trabalhando em São Paulo, uma empresa americana, e a empresa decidiu, em janeiro de 23, encerrar as atividades do Brasil. E ela ficou sem trabalhar. E antes dela se recolocar no mercado, que ela tinha a opção de trabalhar no antigo escritório que ela estava lá, eu apresentei o projeto para ela e falei, olha, eu nunca te chamei para trabalhar comigo, mas eu estou com esse projeto aqui, eu preciso de gente. Eu preciso de gente que entenda essa linguagem, que possa cobrar, gerenciar esse projeto. Então, O que você acha? casou o fato dela ter saído com essa necessidade. Exato. Eu falei, o que você acha? Eu falei, não, pai, eu topo. Eu falei assim, cara, assim, a gente não tem faturamento. Não tem faturamento, é uma coisa que a gente vai ver o que vai acontecer. Naquele momento ali, acho Então que... foi 3 anos mais ou menos sem ganhar dinheiro? Aí para ela e para o pessoal eu pagava, para ela eu pagava 3.000, para o Marcel, para o Alexandre também, e o Rafa é comercial, então o Rafa tinha comissão de alguns trabalhos que ele tinha captado ali, né? Então ele ganhava comissão, entendeu? E eu nada, nessa época, 2023, eu só botava dinheiro, porque eu estava pagando todo mundo, entendeu? Então eu pagava isso, pagava aquilo, quando faltava eu botava Que tirava da sua reserva. Tirava da minha reserva. Mentira, que loucura! Então foi. Não, só o primeiro dividendo nosso foi em dezembro do ano passado. O primeiro salário que eu tive foi. Contanto que quando deu essa virada. Que loucura! Em julho de 24, quando eu falei assim, não, gente, não dá, tem que pôr um piso aqui, ó. Cada sócio vai tirar 10.000 a partir de outubro.
a partir de outubro. Não, aqui não, mas não dá. Eu falei, vai ter que dar, porque senão a gente vai fechar a porta. Eu falei, se a partir desse ano a gente não colocar um teto mínimo ali eu coloquei até setembro, de 10 mil, eu falei, se eu não colocar 10 mil de Prolabore na mão de cada um aqui de vocês e vocês vão colocar na minha mão, fecha a porta, acabou. Júlia, já começa a mandar currículo. Já vai trabalhar em São Paulo, não quero que você comprometa isso não. Né? Ou vai ou não vai. Vocês estão comigo aqui agora? Você já achou que em algum momento que não ia dar certo? Não, eu achei que ia dar certo, mas achei que tinha que tomar uma decisão de impacto ali. Então, o Júlio, quando teve essa decisão de a gente se concentrar, falei assim, gente, acabou. Eu não aceito um nome mais de grupo certo aqui dentro. Eu vou tolerar os copos aqui e tal, essas coisas só, mas eu não quero nada. Eu quero arrancar tudo que tem de tributo certo. Não quero nada do grupo certo aqui. A partir de agora nós somos atributo certo. Quem está junto está, quem não está, pode levantar, pode sair já. A conversa foi nesse nível. Nossa! Foi um momento complicado, porque nesse momento meu Rafa não estava tão bem. Ele se sentiu ofendido com muitas coisas ali, porque ele liderava muito essa questão do grupo. A gente começou a bater de frente. Ele teve uma discussão feia com a Júlia aqui, que excedeu um pouquinho a mais do que poderia. Eu tive que comprar uma briga, a gente se ofendeu de botar dedo no nariz um do outro, mas foi bom. Acho que foi um momento que precisava disso, sabe? A gente se ajustou, corrigiu, eles enxergaram. Na primeira vez, ele falou assim, bom, agora baixou a síndrome de chefinho. Eu falei, cara, não é síndrome de chefinho. Eu acho que eu tenho uma visão e vocês concordam porque vocês estão aqui comigo. Ou nós vamos para essa, ou cada um pode fazer o que quiser, gente, tá tranquilo, não tem problema, ninguém me deve nada, saímos daqui. Porque ninguém botou dinheiro para chegar até aqui hoje. Então eu botei dinheiro e deixei de tirar. Então cada um toca a tua vida, segue o rumo, não tem problema algum. Mas acho que foi bom só, esse momento foi bom porque realmente acho que nós focamos nesse negócio, o Rafa destravou comercialmente, a Júlia se motivou com as coisas dela. E cada um encontrou o seu espaço e a sua função. Hoje eu me sinto um gestor mais capacitado para tá fazendo isso. Eu fazendo alguns cursos, passo o final de semana lendo sobre isso. Enfim, pra gente que é advogado, né, só fala de gestão, é complicado, né? É complicado. É muito complicado, muito né? complicado. Por mais que eu tenha um instinto de empreender, a gestão na prática mesmo, a parte legal e burocrática do negócio, não sabe as palavras técnicas, tá? Então, mas eu acho que foi um caminho acertado, viu? O crescimento da empresa tem demonstrado isso. Sim. Né? Então hoje eu já não sou o responsável pelo maior faturamento do escritório. Que legal! Entendeu? Então já está muito misturado. Acho que hoje o comercial comercial típico mesmo sou eu, o Rafa e o Everton. Então, saiu. Então a gente tem hoje o captador, o Rafa tem captado, o Everton tem. A gente trouxe uma consultoria comercial para treinar o Everton, está desenvolvendo toda a parte comercial do escritório, enfim. Então, a gente trouxe, vendo como é que rendeu, meu amigo? Tá vendo como é que rendeu? E você nem estava muito animado hoje. Sim. Imagina se tivesse. Pois é. Vamos encerrar? Vamos. Só para... Porque, ó...